Namastê. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Jyotish, astrologia védica, hindu, conhecimento milenário dos antigos rishis, da antiga Índia. Então a minha ideia aqui é a gente começar a abordar alguns temas sobre astrologia védica para familiarizar um pouquinho vocês sobre os conceitos básicos da astrologia, para a gente poder avançar com uma espécie de um mini curso online. Então eu queria primeiro falar sobre o nascimento do Jyotish, a história do Jyotish, a origem. A origem é védica, vem dos Vedas, o conhecimento mais antigo da história da humanidade. A literatura dos antigos Árias, da antiga Índia. E Ária não era um povo branco que invadiu a Índia, como os nazistas e alguns indologistas acreditam. Arya significa nobre, virtuoso, seguidor dos Vedas em sânscrito. E não demonstra uma pessoa de pele assim ou assado. Na verdade, os Vedas são um conhecimento universal, universalista, não sectário. Um conhecimento para toda a humanidade. E a Índia é uma região multiétnica, multidiversa. Você vai encontrar pessoas de todas as etnias na Índia. Então esse conhecimento, ele foi revelado. O conhecimento védico, ele é um conhecimento revelado, ele não é um conhecimento ascendente, né? Que a gente vai investigando e vai... Não, ele é um conhecimento revelado, ele descende. Então ele foi intuído pelos antigos rishis, há cerca de 5 a 10 mil anos atrás, no norte da Índia, em que eles, absortos em meditação, eles receberam, eles canalizaram esse conhecimento divino. E por isso que ele é um conhecimento perfeito, ele não é um conhecimento humano meramente. Então os Vedas, eles abrangem uma grande diversidade de conceitos e temas, e você vai encontrar nos Vedas história, filosofia, teologia, medicina e também astronomia e astrologia. O Jyotish, ele é um Vedanga, ele faz parte dos membros do Veda. Vedanga são 6. Então existem 6 membros que compõem o corpo do conhecimento védico, que é Siksha, a respiração dos Vedas, no Vedanga. Siksha representa a fonética, a pronúncia dos mantras védicos, né? O sânscrito, ele tem uma pronúncia específica que deve ser perfeita. Então o Siksha, ele é essa respiração. O Chandas é a métrica, são as pernas do conhecimento védico, são as métricas. Então as métricas, elas são a composição de sílabas para uma certa escrita poética, né? Uma escrita matemática. Então os Vedas, o sânscrito, ele é todo matemático, ele é todo metrificado. E existem diversos tipos de métrica, como por exemplo o Gayatri é um tipo de métrica. E existem várias métricas que são utilizadas de acordo com o objetivo desejado. O terceiro Vedanga é Nirukta, que é os ouvidos do Veda, é a etimologia, é o som, é você ouvir o som e entender o que ele significa, a origem do som. Então, o Nirukta, a etimologia védica, ela vai analisar cada fonema na sua forma primária, cada sílaba, e identificar o tattva, o tanmatra, a origem, a vibração que aquele som produz, o que ele gera, o que ele está conectado, com qual elemento. Então esse conhecimento da etimologia, ele vai a fundo na origem do sânscrito, né? Então cada palavra sânscrita, por exemplo, karma vem da origem kriya, que é do fonema kri, né? Então esse kri, ele tem uma etimologia própria, um elemento próprio, uma conotação própria, que é muito científico, é muito matemático. Então você consegue, com a etimologia védica, conseguir entender um pouco da origem das palavras, né, do sânscrito. E o próximo Vedanga é Vyakarna, ou Vyakarma, que é a face dos Vedas, que é a gramática do sânscrito. É simplesmente a gramática, as regras gramaticais, o uso das regrinhas de sandhi, etc., que fazem com que o sânscrito seja a estrutura que ele tem, né? Então ele é a face. Quando você vê o Veda, você vê o quê? A estrutura do texto, a estrutura gramatical do texto. Então Vyakarma é o quarto Vedanga.
Esses 4 primeiros Vedangas, eles compõem o que a gente conhece como a linguagem sânscrita. Então, a linguagem sânscrita em si, ela representa 4 ciências distintas, que no caso são a fonética, a métrica, a etimologia e a gramática, e que compõem a linguagem sânscrita, que são fundamentais para o estudo dos Vedas. Além desses, existem mais 2, que são Kalpa, as mãos, que representa a ritualística védica, as cerimônias de águias, como realizar, os ritos, a forma de tocar, enfim, toda a ritualística védica, os momentos auspiciosos. E por último, Jyotish, que é os olhos dos Vedas. Jyotish é o olho do Veda. Então, para você ver o Veda, você precisa entender de astrologia védica, você precisa entender das estrelas, dos astros, dos conhecimentos astronômicos e astrológicos. Porque não existe separação entre astronomia e astrologia dentro do Jyotish. Eles são uma ciência só. Assim como a gente tem 2 olhos, a gente tem 2 vertentes de estudo dentro do Jyotish, né? Então, o Jyotish, ele é o olho do Veda. Ele é um dos Vedangas, ele é muito importante. Para você estudar os Vedas, você precisa estudar os 6 Vedangas. E o Jyotish, ele é considerado o olho, aquele que veio. Muito importante você ver, você poder ter o Darshana, poder ter a revelação, porque o Veda, ele é um conhecimento revelado, ele não é um conhecimento especulativo. Então a gente precisa poder ter os olhos treinados, os olhos untados pela devoção, para a gente poder ver, para a gente poder ter o Darshana do divino e do cosmos e do todo. Então o Jyotish, ele é o que a gente chama hoje de astrologia védica, mas na verdade a origem dele remonta como o olho do Veda. A gente é muito mais profundo, ainda que, claro, a gente vai associar o Jyotish à contagem do tempo, aos ciclos da lua, que vai formar os calendários. Depois também a questão da astronomia, porque no Jyotish você vê vários conceitos astronômicos já sendo desenvolvidos. E também a astrologia, que é a metafísica, né, desse conceito astronômico, que liga o nosso destino, o nosso enredo kármico como almas condicionadas, nascidas nesse planeta, com um ciclo maior que é o cosmos. Então, de acordo com os Vedas, o universo é matemático, tudo é muito preciso, tudo está no momento certo, no local certo. E é por isso que a astrologia faz muito sentido, porque os planetas, eles são essa conexão, né, do céu com o nosso ser. É como se fosse o conceito de micro e macrocosmos, estão interconectados. E é por isso que a astrologia, ela é tão precisa, né? Se você for estudar astrologia védica a fundo, você vai ver como você consegue entender coisas que você nunca tinha entendido sobre você mesmo de uma forma muito simples. Porque está tudo escrito nas estrelas. Então, o Jyotish, ele é essa ferramenta fantástica para o nosso autoconhecimento, para o nosso entendimento do nosso enredo kármico, para a gente se familiarizar conosco mesmo, se autoconhecer, se autoentender e se superar. Então, o Jyotish é essa ferramenta fantástica, né, que existem diferentes técnicas para a gente poder utilizar com diferentes finalidades, mas cujo intuito original é o Veda, é o conhecimento.